Graça e paz, amém. Abra comigo, por favor, sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vou ler de novo o versículo de número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus diz: sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E o original grego dessa palavra perfeitos é teleios. Teleios significa maduro, adulto, finalizado. Então o que Jesus está dizendo é: sejam maduros, sejam adultos, como é maduro o vosso Pai que está nos céus. Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18: antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O desejo de Deus é que nós cresçamos. O desejo do Senhor é que nós atinjamos a maturidade, como Paulo está dizendo no texto que nós lemos, que nós cheguemos ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que nós não sejamos mais como crianças. O desejo de Deus para a nossa vida é que nós cheguemos à maturidade. É por isso que o tema da mensagem desta manhã é o caminho para a maturidade. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é o que não significa ser maduro. Ser maduro não significa ter a idade avançada, porque há muitas pessoas com 50, 60, 70 anos que não são maduros, que não são saudáveis emocionalmente, que não cresceram nas suas emoções, portanto não são ainda maduros. E em termos eclesiásticos, maduro, ser maduro, não significa ter muito tempo de igreja. Há muitos que têm 20, 30, 40 anos de igreja, mas ainda não são maduros espiritualmente. É como Jesus disse em Lucas capítulo 8, acerca da semente que caiu entre os espinhos: são aqueles que os frutos não amadurecem. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim, que está há muito tempo na igreja, que tem um potencial gigantesco, mas por conta de não crescer, de não amadurecer, os seus frutos também não amadurecem. E você pensa: poxa, essa pessoa tem um potencial tão grande, por que não deslancha? Por que não dá certo? Porque ainda não amadureceu, porque ainda não cresceu. Então, o que significa ser maduro? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, diz que o homem de Deus é maduro e plenamente habilitado para toda boa obra. Maduro no grego, ou perfeito em algumas traduções, significa aptitude especial para determinada prática ou atividade. Ainda em João capítulo 17, versículo 4, Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que tu me destes a fazer.
Maduro é aquela pessoa que é apta a cumprir aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Maduro é aquela pessoa que está apta para cumprir o seu propósito. Crescer em Deus não é apenas um desejo da liderança dessa igreja, mas crescer é uma ordem de Deus para nós. E o que nós precisamos entender é que crescer não é um ato, crescer é um processo. Crescimento não é algo instantâneo, crescimento é algo que leva um tempo. Crescer não é como uma corrida de 100 metros que dura menos de 9 segundos. Crescer é como uma maratona que dura mais de 2 horas. Crescer é como uma caminhada. E nós precisamos entender isso, que todo crescimento tem um processo. E nós não devemos acelerar ou tentar acelerar esse processo do crescimento. Quando nós olhamos para a palavra e pensamos em processo de crescimento, em caminhar para a maturidade, em chegar a um propósito, não há nenhum personagem bíblico em que a Bíblia descreva com mais detalhes esse processo do que Davi. Você conhece a história deste homem? Ele foi chamado por Deus para ser rei de Israel quando tinha em torno de 14, 15 anos. E ele chegou ao trono de Israel com 37 anos. Este processo do crescimento, este processo de cumprir um propósito, levou mais de 20 anos na vida de Davi. E isso é narrado com pormenores pela palavra. O que nós precisamos entender, e o Espírito já começa a falar conosco nesta manhã, é o seguinte: não adianta fugirmos do processo. Não adianta fugirmos daquilo que Deus nos chamou para passar, para atravessar, para cumprirmos o propósito dele. Eu sei que muitas vezes parece que está demorando, e aos nossos olhos parece mesmo que está demorando, mas Deus tem um tempo certo para cada coisa nas nossas vidas. Deus tem o tempo certo para cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Você conhece a história de Davi, e eu lhe convido, por favor, a vir comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. A Bíblia diz que Deus havia rejeitado Saul para que ele não fosse mais rei de Israel. E Deus já se havia provido de um rei, um filho de um homem que habitava numa cidade chamada Belém, no território da tribo de Judá, chamado Jessé. Este homem tinha 8 filhos, e a Bíblia fala que desses 8 filhos, 7 deles estavam diante do profeta Samuel. E quando Samuel, enviado pelo Senhor para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, quando ele olha para o primogênito daquele homem chamado Eliabe, e vê aquele homem forte, alto, ele se lembra de Saul, que ele mesmo, Samuel, havia ungido anos atrás. E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, que não havia em todo Israel um homem tão alto, tão belo quanto Saul. Então Samuel olha para Eliabe e pensa consigo: está diante de mim o ungido do Senhor, porque para Samuel o padrão de rei era como Saul. Mas o Senhor o repreende dizendo: não olhe para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. E Deus rejeita Eliabe, Deus rejeita Abinadab, Deus rejeita Samar, e Deus rejeita os 7 primeiros filhos de Jessé. Até que o profeta pergunta àquele homem: acabaram-se os filhos? E ele responde no versículo 11 do capítulo 16, por favor, mantenha sua Bíblia aberta: ainda falta um,
o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. O mais moço, na versão que eu li, o menor, em algumas outras versões, no hebraico significa jovem, pequeno, insignificante, sem importância. O que Jessé está dizendo: ainda tem o menor, ainda há aquele que não tem importância, ainda há aquele que é insignificante. Mas Samuel diz: mande-o chamá-lo. E quando Davi chega, o Senhor ordena a Samuel: unja-o. E acompanhe comigo, por favor, versículo de número 13. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. O primeiro passo para caminharmos para a maturidade é ser cheio do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito não significa manifestação de dons. Ser cheio do Espírito não significa uma exuberância de dons. Ser cheio do Espírito significa ser controlado por Ele. Como diz Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas permitam-se ser cheios do Espírito. O que Paulo está dizendo: o Espírito sempre quer nos encher, mas nós permitimos ou não sermos cheios dele. E eu gosto da expressão que Samuel usa quando ele diz: o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor tomou posse de Davi. A partir daquele momento, Davi não vivia mais para si, Davi não era mais dono da sua vida, Davi era propriedade do Espírito. E Paulo nos diz em Efésios capítulo 1, versículo de número 14, que nós somos também propriedade de Deus através do Espírito. Paulo nos diz em 1 Coríntios 3,16 que nós somos o lugar da manifestação do Espírito, mas não é disso que eu estou falando. Não é quando aceitamos a Jesus, somos apenas selados pelo Espírito, não. É sermos propriedade do Espírito, é sermos inteiramente controlados pelo Espírito. É quando nós falamos, é o Espírito que está falando. É quando nós nos calamos, é porque o Espírito nos manda calar. São todas as nossas atitudes, ações, pensamentos e vontades serem controlados pelo Espírito. É quando nós podemos dizer: Senhor, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É quando as pessoas não enxergam mais o Edson, é quando as pessoas não enxergam mais você, é quando as pessoas enxergam Deus através de você. Aí sim somos cheios do Espírito. E não há outro jeito de crescermos em Deus, senão sendo completamente dominados pelo Espírito do Senhor. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido por esse mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ainda em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim como Jesus foi posse do Espírito Santo, a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 6, que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então, se eu
digo que ando com Jesus, devo ser apoderado pelo mesmo Espírito que o apoderou, devo ser habilitado pelo mesmo Espírito que o habilitou, e devo permitir que este Espírito me influencie de tal forma que eu posso ser confundido com Ele. A Bíblia diz, no capítulo 17 de 1 Samuel, 3 anos se passam entre o capítulo 16 e o capítulo 17, que o povo de Israel estava lutando contra os filisteus, e havia um vale entre os dois exércitos, entre os dois arraiais, e a Bíblia fala que um decretava guerra contra o outro, um gritava contra o outro, quando de repente surgiu no meio do arraial dos filisteus um homem com 2,90 metros de altura, cuja armadura pesava 57 quilos. Aquele homem não era apenas muito alto, ele era muito forte, porque para carregar uma armadura que pesa mais do que um saco de cimento, e ainda ter mobilidade para uma luta corpórea, aquele homem era muito forte, e ele desafia o exército de Israel, e ele diz: não vamos lutar todos, não vamos fazer isso, escolham entre vocês um homem, para que lutem sozinho comigo, se eu vencê-lo, vocês serão nossos escravos, mas se ele me vencer, nós seremos seus escravos. E quando aquele homem falou isso, a Bíblia fala no versículo 11 de 1 Samuel 17, que o povo tremeu muito. E é isso que o diabo fala para nós todos os dias, porque na coletividade nós somos mais fortes. Na coletividade, um influencia o outro. Na coletividade, um ajuda o outro. Nós estamos vivendo esse tempo em que estamos sozinhos. Nós estamos vivendo tempos de isolamento. E é lá, quando estamos sozinhos, que o diabo nos tenta. É lá quando estamos na nossa casa, longe de todos. É lá quando a nossa esposa não está nos vendo, quando o nosso marido não está nos vendo, quando os nossos filhos não estão nos vendo, quando os nossos pais não estão nos vendo, quando o nosso pastor não está nos vendo. É lá que o diabo diz: não, vamos lutar sozinhos. É lá. As maiores batalhas das nossas vidas se dão quando nós estamos sozinhos. Por 40 dias, aquele homem de manhã e à tarde desafiava o povo de Israel. 80 vezes aquele homem desafiou o povo de Israel, e ninguém se prontificou a lutar com ele. Até que no versículo 17 de 1 Samuel 17, por favor, acompanhe comigo. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Versículo 20. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Davi tinha sido ungido rei de Israel 3 anos atrás, e o que o seu pai está pedindo que ele faça? Que ele leve pães e queijos aos seus irmãos e aos capitães da guarda de Saul. O que ele está dizendo? Filho, por favor, faça essa tarefa de escravo, faça essa tarefa de servo. Davi poderia ter dito: não, pai, o senhor não se lembra que há 3 anos atrás eu fui ungido rei de Israel, e agora eu vou fazer essa tarefa de escravo? Davi não fez isso. O segundo passo para caminharmos para a maturidade diz: não importa o que a promessa diz que você fará no futuro, faça hoje o que vier à tua mão para fazer. E aqueles que são chamados pelo Senhor fazem exatamente isso. Aquilo que nós fomos chamados por Deus para fazer,
hoje. É por isso que nós estamos vivendo tempos em que, em cultos lotados, em grandes aglomerações, a briga, a luta, a ciúme, a inveja, quando alguém assume um púlpito, quando alguém ministra, quando alguém toca, quando alguém louva. Mas não há disputas para pregar, para ministrar, para tocar, para cantar em praças públicas. Não há disputas para visitarmos uma irmã que está impossibilitada fisicamente de vir ao templo. Não há disputas para entrarmos nos hospitais. Não há disputas para fazermos a obra de Deus quando não há plateia, quando não há pessoas nos assistindo. Mas quem é chamado por Deus, faz a obra de Deus, faz o que Deus lhe mandou fazer, independente se há pessoas ou não. Falamos de hierarquias ministeriais. Deus não tem hierarquias ministeriais. Você não será cobrado no último dia por hierarquias ministeriais. Você será cobrado por fidelidade ao que Deus te deu. Mas falamos de hierarquias ministeriais. Falamos de pessoas que pregam e que o ministério da pregação é o mais importante. Não é. Deus te chamou para fazer a obra com aquilo que Ele te deu. Talvez você diga: Edson, mas ninguém me enxerga. Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram com os santos e como os serviram. Deus te enxerga. Talvez você diga: o homem não me valoriza, o homem não me enxerga. Deus te enxerga, Deus te vê. E quando nós fazemos algo para Ele, é Ele que tem que nos ver. Quando nós fazemos a obra dEle, é Ele que tem que nos ver. Não importa se o homem valoriza ou se o homem não valoriza, não importa se o homem enxerga ou se o homem não enxerga, se o homem aplaude ou não aplaude, o que importa é o que Deus nos chamou para fazer e respondermos com fidelidade o que Ele nos chamou para fazer. Mas se hoje Deus te chamou para segurar cadeiras, se Deus te chamou para carregar cadeiras, faça-o para a glória de Deus. Se Deus te chamou para limpar banheiros, faça-o para a glória de Deus. Algum tempo atrás, eu estava servindo em outra congregação e eu estava limpando o gabinete pastoral. Estávamos fazendo uma reforma. E eu estava às 3 da manhã, de cara para o vaso sanitário, limpando o vaso sanitário às 3 da manhã. E cantando apenas uma música. Eu não vou cantar porque os irmãos vão poupá-lo da minha voz. Mas a música diz o seguinte: eu irei onde queres que eu vá. Eu farei o que queres que eu faça. Eu direi o que queres que eu diga. Cuidado, Deus pode te levar para limpar vasos sanitários. Davi chega ao arraial e ele ouve a voz daquele filisteu. Acompanhe comigo o versículo de número 23. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi o escutou. A diferença não é quem falou, porque ele tinha falado as mesmas coisas 80 vezes, a diferença é que agora Davi escuta. Versículo 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. Versículo 26, então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo?
Terceiro passo, livre-se da mediocridade geral. Eles ouviram a mesma coisa. O povo de Israel fugia e Davi enfrentou o gigante. Se você me disser quais são as 5 pessoas que mais te influenciam, se você me disser quais são as 5 pessoas com quem você mais convive, eu vou dizer o seu futuro. O Salmo de número 1, versículo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda. Andar no hebraico significa aquele que não é liderado, aquele que não é influenciado pelo conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, e nem aquele que se assenta à roda dos escarnecedores. Talvez você diga: Edson, eu não sou influenciável. Nós somos seres extremamente influenciáveis. Nós somos pessoas extremamente influenciáveis. É por isso que quando o casal já tem alguns anos de casamento, diz-se que o marido parece com a esposa e a esposa com o marido. Por quê? Porque a influência é dada pela convivência. E eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas se aqueles que estão te influenciando não participam desse propósito, não devem ser pessoas dignas de te influenciarem. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem um propósito de restaurar o seu casamento, de restaurar a sua família, por favor, não ande com pessoas que não têm a sua família restaurada. Se você tem um propósito de passar para uma universidade, não ande com pessoas que não estudam, que não veem isso como um propósito. Se você tem o propósito de orar mais, ande com pessoas que orem. Se você tem o propósito de buscar mais a Deus, ande com pessoas que buscam a Deus. Se você tem o propósito de ler mais a palavra, ande com pessoas que conhecem mais a palavra que você. Livre-se da mediocridade. O versículo 2 do Salmo 1 diz: antes, eles têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado é o homem que é influenciado pela palavra. Venha comigo, por favor, versículo 28. Davi ouve os seus benefícios, os benefícios daquele que mataria aquele gigante. Mas o versículo 28 diz: Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro. Quarto passo: desvie-se daquele que não entende o que arde em você. Eliabe tinha sido rejeitado 3 anos atrás pelo profeta Samuel, melhor dizendo, por Deus. E ele sabia o que Davi ia fazer. Ele sabia o que havia no coração de Davi. E ele diz: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Ele começa a menosprezar Davi. Só que Davi, veja, é o irmão mais velho dele. Não era qualquer pessoa falando. Era o irmão mais velho dele, era o primogênito do seu pai, aquele que teoricamente deveria herdar a liderança da família. Só que Davi não dá ouvidos para o seu irmão. A Bíblia fala no versículo 30 que Davi se desvia para outro. Talvez você conte o seu sonho, ou melhor dizendo, talvez você conte o projeto de Deus para a sua vida, que Ele lhe faz sonhar para uma pessoa, e alguém lhe diz: vai dar não, sem condições. Talvez o projeto de Deus para a sua vida seja ser médico.
e você quer passar no vestibular para medicina, e você conta isso para alguém, e alguém lhe fala: não há condições, não há como, não há possibilidades. O que o Espírito está nos falando: desvie-se daquelas pessoas que não entendem aquilo que arde no teu coração. Talvez o seu propósito seja ser um pregador, um ganhador de almas, um missionário, ou alguém que Deus vai usar poderosamente na obra dele, e você conta isso para alguém, e alguém me diz: você não vai ser isso. Desvie-se daquele que não entende o que arde no teu coração. Desvie-se daquele que não entende o propósito de Deus na sua vida. Desvie-se daquele que censura aquilo que Deus vai fazer através de você. Entenda isso. Davi é um camarada fantástico. Eu sou fã de Davi, porque a notícia de que ele ia enfrentar o gigante começa a se espalhar no arraial do povo de Israel. E essa notícia chega até a tenda de Saul. E eu fico imaginando Saul sentado no seu trono, dentro da sua tenda. E um dos seus guardas diz: rei, aí está um homem que diz que vai enfrentar o gigante. E Saul imediatamente diz: mande-o entrar. E quando chega um menino de aproximadamente 17 anos, dizendo: não se preocupe não, rei, não fique preocupado, o seu servo vai derrotar esse gigante. Veja o que Saul diz no versículo 33, por favor. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Saul fala da impossibilidade de Davi. Ele é um guerreiro, ele tem 2,90 m. Você é um menino, você é jovem. Não há nenhuma condição de você lutar contra esse homem. Se fosse eu no lugar de Davi, eu pegaria a minha viola, colocaria no saco e ia voltar para a casa de papai. Mas olha o que Davi diz, versículo 34. Davi respondeu: este teu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, e eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. O que Davi está dizendo: vocês têm medo deste homem, porque até hoje vocês lutaram apenas contra homens. Mas Deus permitiu, quando eu apacentava ovelhas, lutar contra leões, lutar contra ursos, lutar contra seres mais fortes do que homens. E talvez nós não entendamos porque Deus permite que passemos por certas situações, porque Deus permite que passemos por certas tribulações. É Deus preparando-nos para cumprirmos o propósito dEle. É Deus nos preparando para cumprirmos o chamado dEle. Agora, havia alguém vendo Davi lutar contra leões? Havia alguém ali, além daquelas ovelhas, vendo Davi matando ursos? Não. Quinto passo: vença batalhas sozinho. Haverá um dia que Deus te colocará em público. O problema é que nós só queremos vencer batalhas quando estamos em público. Mas Deus está nos falando nesta manhã: nós só cresceremos quando vencermos batalhas sozinho. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: quando você orar,
quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore a Deus em secreto. E o teu Deus, que está em secreto, Ele te recompensará publicamente. O que Jesus está dizendo: busque ao teu Deus em secreto. E Ele que está lá em secreto, ainda que você não o sinta, ainda que você não o veja, Ele está lá e Ele vai te recompensar publicamente. Ainda em Lucas capítulo 1, versículo 80, quando o evangelista está falando de João Batista, diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos. Viveu nos desertos. A vida de João Batista era de deserto em deserto. Até o dia, o versículo termina assim: até o dia em que deveria se mostrar a Israel. Nós queremos nos mostrar, mas não queremos viver o tempo de deserto. Nós queremos ser colocados em público, mas não queremos viver o tempo em que devemos estar aparentemente sozinhos. Jesus diz no seu Sermão do Monte: ninguém acende uma candeia, ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo da cama, mas coloca no alto, para iluminar a todos que estão na casa. Deus também não acende uma luz para colocar embaixo da cama. Deus acende uma luz para colocar no alto. O problema é que nós queremos estar no alto, mas nós não queremos ser acesos por Deus. Porque ser colocado no alto muitas vezes é um ato de Deus, José que o diga. Mas ser aceso por Ele é um processo. Pense numa árvore. Nós olhamos para uma árvore frondosa, com um caule vigoroso, com folhas verdes, com muitos frutos. Vemos aquilo que está aparente. Mas quando olhamos para aquilo que está aparente, devemos entender que há algo que nós não estamos vendo, que sustenta toda aquela árvore. Há algo que nós não estamos vendo, que alimenta toda aquela árvore. Há algo que nós não estamos vendo, que está saudável. E porque a raiz é saudável, toda a árvore será saudável. O que nós precisamos entender é que aquilo que é feito quando os outros veem, é sustentado por aquilo que é feito quando ninguém está vendo. Vamos continuar falando. Se você quer passar no vestibular para medicina, o que é a vitória em público? É passar no Enem, é entrar na universidade. E o que é a batalha em particular? É quando você está lá no seu quarto, estudando 12 horas por dia, por 2 anos, quando ninguém está vendo. Mas se não houver esse tempo que ninguém está vendo, nunca chegará o tempo em que todos verão a vitória. O que é em público? Uma família abençoada, restaurada, feliz. Mas o que é aquilo que ninguém está vendo? Jejum, oração, como dizem os nossos queridos pentecostais, boca no pó, pela família. Nós só colheremos e só faremos algo diante da multidão quando nós estivermos no a sós com Deus. Capítulo 17, veja comigo por favor agora, versículo 38. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Saul concordou com que Davi fosse. Mas Saul disse o seguinte: espera aí então, já que você vai,
deixa eu colocar minha armadura em você. E quando Davi foi andar com a armadura de Saul, com a espada de Saul, Davi ficou todo desajeitado, porque a armadura de Saul serve para Saul, porque a espada de Saul serve para Saul. Então Davi tira aquilo, e ele vai até o ribeiro, e escolhe 5 pedras, e vai com o seu alforje de pastor, com a sua arma de pastor, com o seu cajado de pastor, com o seu traje de pastor, porque Davi era um pastor. 6º passo: use suas armas. Não queira ir para a batalha com o que os outros têm. Não queira fazer o que Deus não te chamou para fazer. Não queira ser bom naquilo que Deus não te chamou para ser bom. Porque antes de entender o que Deus te chamou para fazer, entenda o que Deus não te chamou para fazer. Eu fico vendo essas moças da dança e eu fico impressionado, porque eu queria dançar, eu queria saber dançar, mas eu não sei nem 2 para lá, nem 2 para cá. Deus não me chamou para isso. Agora imagine se eu quisesse entrar para o ministério de dança. Eu seria uma tristeza, porque Deus não me chamou para isso. Quando os fariseus e saduceus chegam diante de João Batista e dizem o seguinte: você é o Cristo? E ele diz: não, eu não sou. Antes de saber quem você é, saiba quem você não é. Você é Elias? Não. Você é o profeta? Também não. Então quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Entenda quais são as suas potencialidades, porque Deus vai lhe cobrar no último dia aquilo que Ele colocou na sua mão, e não aquilo que Ele colocou na mão de outro, e não aquilo que Ele depositou para outro. Ele vai cobrar o tesouro que Ele te deu, e não o tesouro que Ele não te deu. Entenda, Davi no versículo 46 diz a Golias: venha comigo por favor, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Espera aí, cortar a cabeça? Saul tinha dado a espada dele para Davi. Davi devolve a espada e vai para a batalha com Golias com cajado, com pedra. Não dá para cortar a cabeça com cajado e com pedra. Mas no versículo 51, a Bíblia diz que depois de atingi-lo com a pedra, Davi pega a espada de Golias. Davi é um visionário. Ele já sabia o que ele ia fazer. Então quando ele diz: o Senhor, eu vou cortar a sua cabeça, ele estava dizendo: eu vou usar a sua própria espada. Sabe por que ele diz isso? Porque se ele mata o gigante e corta a cabeça dele com a espada de Saul, ele tinha que devolver a espada de Saul. Mas quando ele usa a espada de Golias, Golias não precisava mais da sua espada. Então ele guarda a espada de Golias. A espada de Saul ele precisava devolver, a de Golias não. O que ele está dizendo? A minha autoridade vem das batalhas que eu venço. Nós não devemos viver de testemunho dos outros, porque nós queremos atingir a maturidade, mas não queremos viver experiências que nos levam à maturidade. Queremos crescer em Deus, mas não queremos viver as experiências que nos levam ao crescimento em Deus. Paulo diz em Filipenses 4: eu sei viver com abundância e com escassez. Em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter necessidade. Eu posso viver todas as coisas naquele que me fortalece.
Nós queremos e achamos que o versículo está dizendo, eu posso fazer todas as coisas. Não, está dizendo, eu posso viver, eu posso suportar todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Porque Ele me fortalece. Queremos a maturidade, mas não queremos a experiência. O autor dos Hebreus diz, no capítulo 5, versículo 12, eu devia escrever a vocês, porque vocês já deveriam ser mestres pelo tempo, mas vocês ainda são crianças, eu ainda dou leite para vocês. Há muitos que pelo tempo de evangelho já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando outros, já deveriam estar passando experiências a outros, já deveriam estar falando das suas experiências a outros, mas ainda têm necessidade de leite, porque não crescem, e não crescem porque evitam as experiências em Deus. Versículo 54, por favor. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Talvez nós não entendamos o que esse versículo significa, porque Davi pega a cabeça do gigante e a leva até o muro de Jerusalém. Jerusalém, embora fosse uma cidade que ficava na fronteira entre o território de Judá e de Benjamim, na época de Davi, na época em que aconteceu isso, Jerusalém não pertencia ao povo de Israel, pertencia aos jebuseus. Nós só entendemos o que Davi quis fazer aqui, quando nós vamos para o 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Quando diz que assim que Davi foi feito rei de todo Israel, a primeira coisa que ele fez foi conquistar Jerusalém. Aquele moço, aquele menino era um visionário. O sétimo passo: tenha a estratégia definida, seja um visionário. Aquele menino com 17 anos já sabia que quando fosse rei, ele teria Jerusalém como sua capital. Mas muitos de nós, quando confrontados sobre qual o propósito da nossa vida, nós dizemos, não sei. Então o que você vai fazer? Não sei. Então como você vai chegar lá? Não sei. Se eu não sei para onde eu quero chegar, como chegar? O que você quer para a sua família? O que você quer para o seu ministério? O que você quer para a sua vida financeira? O que você quer para a sua vida profissional? Se você não sabe responder essas perguntas, você não vai chegar a lugar nenhum. 20 anos de estar no trono, Davi já sabia que a capital do seu reino seria Jerusalém. O que ele estava dizendo, colocando a cabeça do filisteu ali, ele estava dizendo, jebuseus, vocês estão vendo a cabeça desse homem? Ele é só o primeiro passo para o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Mas quando Deus cumprir as suas boas palavras para mim, eu vou voltar. E não vai ser a cabeça desse filisteu que eu vou conquistar, vai ser a de vocês. Onde você quer chegar? Onde? Será que a gente está cantando aquele... deixa a vida me levar? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Não sei. Se você não sabe, a pergunta mais importante é essa: qual é o propósito de Deus nas áreas da sua vida? O que você quer para os seus filhos? Onde você quer que seus filhos cheguem? O que Deus tem te falado? Onde você quer que seu ministério chegue? Onde você quer que a sua vida chegue? Se você sabe, vamos seguir na medicina. Eu quero ser médico, tudo bem. Então eu sei que eu preciso estudar 12 horas por dia. Eu sei que eu preciso fazer um curso. Eu sei que eu preciso abrir mão de muitas coisas, até passar. Depois que passar, eu sei que eu vou estudar 6 anos. Depois eu vou fazer 2 anos de residência, e aí eu vou ser médico. Então a pessoa já sabe do quanto que ela precisa abrir mão, do quanto ela precisa abrir mão para chegar no propósito. Davi sabia disso, e você precisa saber disso. Depois desse episódio,
Por 10 anos, Saul persegue Davi todos os dias. A Bíblia fala que todos os dias Saul perseguia Davi. Até que no capítulo 26 desse mesmo livro, do primeiro livro do profeta Samuel, a Bíblia fala que pela segunda vez, Davi poupa Saul de morte. E quando Saul está saindo, Davi diz: rei, por causa da sua perseguição comigo, eu não vou mais ao tabernáculo, eu não estou mais diante da presença de Deus, eu não estou mais no convívio da minha família. E há momentos, meus amados, no processo de crescimento, no processo de amadurecimento, que Deus parece que está longe. E o 8º passo é exatamente esse: há momentos que Deus parece que está tão longe. Há momentos no processo em que parece que nós oramos e a nossa voz não passa do teto. Há momentos em que parece que estamos clamando, 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 e Deus não nos ouve. É porque há 2 tipos de conversão, me perdoe pela heresia. O primeiro é a conversão dos montes, é aquela que você recebe a Jesus como seu Senhor, tudo muda. Mas há a conversão do amadurecimento, que é a conversão do vale. É a conversão que vai definir se você vai crescer ou não, porque você busca intimidade, e Deus te dá motivos para orar. É o momento em que você quer ler a Bíblia, e Deus te dá perguntas que você não consegue responder. É quando você pede paciência a Deus, e Deus te dá tribulação. É quando você pede poder e manifestação dos dons do Espírito, e Deus te dá situações intransponíveis. É quando você pede crescimento a Deus, e Deus te dá situações para você diminuir. Essa é a conversão do vale. Mas quando você passa por esse processo, quando você sai desse processo, é como um galho. Você já viu uma fogueira? Já viu alguém colocando fogo naquela fogueira? Os galhos pegam fogo de princípio? Não. Os galhos, quando o fogo chega, os galhos começam a crepitar, começam a estalar. Já viu isso? O que é isso? São os galhos perdendo água, perdendo vida, perdendo tudo aquilo que eles tinham. E quando os galhos perdem água, e eles começam a ficar retorcidos, e começam a se contorcer, começam a ficar feios, começam a ficar sem forma, é aí, e só aí, que eles pegam fogo. Você sabe quando, e Deus está falando com pessoas, tanto aqui quanto online, você sabe quando você vai crescer, quando nós vamos crescer? Quando não houver mais vida em nós. Paulo diz que nós já fomos ressuscitados com Cristo. Só que para eu ser ressuscitado, primeiro eu preciso morrer. É por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Enquanto você tiver água, você não pega fogo. Enquanto você não passar pelo processo, você não cresce. Enquanto você diz: Senhor, eu me rendo, não há crescimento. Feche seus olhos, por favor. Pastor, venha cá. Feche seus olhos. Deus está fazendo um convite a você. Está a fim de crescer? Crescimento é um processo. Crescimento são vários passos.